Olá, minha gente, ao vivo. Quero fazer algum comentário sobre o discurso da nossa nova secretária nacional de Cultura na sua posse. A Regina Duarte, e eu assisti isso num vídeo da própria internet, dizia da sua definição sobre cultura. Cá entre nós, a definição da Regina Duarte sobre cultura é digna da inteligência do Guedes e do comportamento do presidente Bolsonaro. É uma verdadeira loucura. Ela dizia que faz cultura um palhaço de circo quando dispara um peido com talco através de um mecanismo que ele instala em seu traseiro. Que faz cultura o povo quando faz palhaçadas. Eu acho que esse tipo de cultura é a cultura feita pelo Guedes na economia e pelo Bolsonaro no exercício do governo brasileiro. Mas eu quero dizer a vocês aqui agora o que eu acho do ponto de vista antropológico que seja a cultura. O que é fazer cultura? Eu imagino uma tribo de homens nômades no início do processo civilizatório, vivendo em determinado momento na beira de um rio. Como um grupo de gado, de vacas, no momento em que um bezerro caía dentro d'água e se afogava por não ter recursos de salvamento e não saber o que fazer, essa população humana assistia uma criança se afogando nas águas do rio, observando aquilo sem fazer nada. Até que, num momento, em um determinado dia, uma criança que estava se afogando, fortuitamente, ocasionalmente, se agarra num tronco de árvore de madeira seca e, com isso, consegue flutuar e demanda a uma das margens do rio, salvando a sua vida. Esse fato foi observado pela tribo. No momento em que outra criança desesperadamente tenta se salvar das águas turbulentas do rio, e um membro da tribo, se lembrando da experiência da criança agarrada num tronco, toma um tronco que estava à margem e joga na água para que a criança que estava se afogando venha a se salvar agarrada no tronco, demandar a margem. Ele estava fazendo cultura. Então, cultura, para mim, ao contrário do Guedes e da Regina Duarte, é uma experiência humana mediada pela inteligência para satisfazer uma necessidade do grupo ou das pessoas. Esse processo cultural, essas experiências se evoluem na comunicação, na origem das palavras, dos grunhidos que se transformam em palavras, em códigos de comunicação e, sofisticadamente, ao longo do tempo, vão para a música e para a arte. Quando essa tribo nômade resolve se fixar num determinado momento e constrói uma cidade, a civis, a cultura se transforma em civilização. O processo cultural não tem nenhuma influência genética, mas tem uma influência do meio, do clima. Um clima muito frio, um clima muito quente, o espaço ocupado que oferece características e possibilidades para o desenvolvimento das experiências. Então, daí nós temos todo esse processo cultural, da linguagem, da religião, dos hábitos, até dos hábitos sexuais. Então, minha gente, cultura, para mim, especificamente, é uma experiência observada por um indivíduo, homem ou mulher, e posteriormente mediada pela inteligência e utilizada para resolver uma necessidade humana. Para o Bolsonaro e o Guedes, governar e administrar a economia são peidos de um palácio no teatro. Isso não serve ao Brasil. Eu queria que vocês que estão me ouvindo agora aqui, ao vivo, nesse momento, e os outros que acessarão esse vídeo me dessem a sua opinião sobre a minha ideia de cultura e a cultura da palhaçada e do peido do palácio, do palhaço, que é a cultura que orienta o atual governo brasileiro. Um abração, minha gente, uma boa noite para vocês.